Eu vou apresentar para vocês uma técnica da abordagem sistêmica da psicologia, que é o genograma. Eu falo que ele é muito parecido com a árvore genealógica, onde nós conseguimos observar as camadas das gerações. E esse tipo de técnica eu até mostrei na faculdade semana passada, semana retrasada, eu acho, que a pessoa, o seu paciente, vai falando para você a dor que ele traz e você vai desenhando esse genograma que eu vou desenhar daqui a pouco para vocês, e daí vocês vão conseguindo perceber dinâmicas que vão se repetindo de gerações para gerações. Aqui eu vou começar a contar a história da Dona Maria, tá? Então, todas as vezes que nós fazemos um círculo no genograma, nós estamos nos referindo a uma mulher. Quando nós fazemos um quadrado, é um homem, tá? Então, eu vou fazer assim porque eu estou falando dela. Então, conta a história dela, que ela tem uma mãe que ainda mora com ela, tá? Então, a mãe é aqui e o pai desse lado daqui, tá? Ela tem, a Dona Maria tem 65 anos e essa mãe dela tem 80 e me parece que 85 anos, tá certo? A mãe dela é uma pessoa acamada, né? Depende dela, tá? E daí ela veio, a dor dela é que ela fica muito ansiosa e espera os filhos. Todas as vezes que os filhos chegam em casa, os filhos têm que ligar para ela poder dormir. Olha só. E a história dela é assim: ela teve o casamento. Nesse casamento, ela teve o filho mais novo, que tem epilepsia. E não trabalha. Ele teve epilepsia descendo de um caminhão. Todos os outros filhos são caminhoneiros. Ela tem mais 4 homens caminhoneiros. Ok? E ela tem uma menina, que é a mais velha. Então, da esquerda para a direita, os que nasceram primeiro. Então, essa menina mais velha, depois tem 3 meninos caminhoneiros e tem o filho mais novo, que tem epilepsia, então não trabalha, tá certo? Essa menina dela casou e teve uma menina, ok? Bom, aqui pra cá, então, essa aqui é a mãe dela, e aqui, olha, ela conta que os avós, então, aqui a avó, aqui o avô, né? Aqui ela, então, aqui a mãe dela, então, aqui são os pais e aqui os avós, tá? Então, a mãe dela morreu com 89 e o pai com 91, certo? Então, os dois morreram e você vê que eles morreram bem mais tarde. Tem longevidade aqui na família dela. Já o pai dela morreu com 48 anos, logo que chegou do trabalho, teve uma dor de cabeça e faleceu, tá certo? Então, o pai dela faleceu com 48 anos, logo que chegou do trabalho. E assim que a primeira neta dele, tá? Primeira neta nasceu, ele faleceu, ok? Essa é a informação.
E aqui, o marido dela também morre com 48 anos, logo que chega do trabalho. Olha só. E o que aconteceu com ele? Quando a neta dele, a menina, nasceu, logo ele faleceu. Então nós temos três coincidências aqui, olha, coincidências não, desculpa. Nós temos três dinâmicas repetindo. O pai dela com 48, o marido dela com 48, eles faleceram. O pai faleceu assim que chegou do trabalho, o marido também. E o pai dela faleceu logo que a primeira neta menina nasceu. O marido dela faleceu assim que a primeira neta menina nasceu. Então, nós temos três dinâmicas aqui se repetindo. E o que acontece com ela? Ela, todas as vezes que os filhos chegam em casa, que são caminhoneiros, e que o marido dela também era caminhoneiro, quer dizer, o pai dos meninos, todas as vezes que eles chegam em casa, eles têm que ligar para ela diminuir a ansiedade dela. Por quê? Ela tem medo que esses meninos morram também assim que cheguem em casa do trabalho sendo caminhoneiros e que morram cedo, igual o marido, né, que é o pai dos meninos. Olha que coisa, hein? E daí, como que eu posso ajudá-la aqui? Primeira coisa, mostrando para ela que ela vem de uma geração aqui, ó, de longevidade, certo? Então, aqui, os avós dela, por parte de mãe, morreram bem mais tarde, tá certo? Eu não sei a história, ela não contou a história, né? Aqui dos avós paternos, porque isso aqui estava escrito em um livro e nós estamos desenhando a história, tá? Então, como que eu vou ajudá-la? Primeiro, para diminuir a ansiedade dela, mostrar, cortar, ressignificar isso de que as pessoas morrem cedo, tá? Porque ela vem de uma geração por parte da mãe que tem longevidade. Nós não sabemos a história dos avós paternos, mas metade, vamos dizer, metade da geração aqui, ó, por parte da mãe, não sei do pai, mas por parte da mãe, eles têm longevidade. Então aqui a gente já consegue ajudá-la a ressignificar, tá certo? Isso é uma das coisas que nós podemos mostrar para ela. Outra forma de ajudar essa paciente do genograma é entrar com a psicoeducação com ela, entendeu? Mostrando que nós temos a parte cognitiva, que também aciona a nossa parte emocional, que aciona o nosso cérebro e corpo. Então, quando ela está ansiosa, ela está acionando o eixo HPA, que é hipotálamo, pituitária e adrenais. Então, é como se ela sentisse que ela está com problemas, está insegura, então ela o corpo manda uma informação para o cérebro que ela está em perigo, o cérebro manda uma informação para o corpo que precisa liberar o cortisol, que é o hormônio para a gente entrar em movimentação para lutar ou fugir. Quando ela tem essa informação, né, porque nós somos seres biopsicossociais. Então, tudo que acontece, né, na nossa mente, o corpo também é sinalizado. E ele tem reações químicas, reações biológicas, né? Então, nós precisamos ensinar, por exemplo, uma técnica de respiração para que ela acalme esse corpo. Porque esse corpo avisou o cérebro através do nervo vago. É um nervo que começa aqui no crânio,
passa aqui pela face e desce na parte ventral até o intestino, com ramificações até as pontas dos dedos. E na parte dorsal, ele vai para as vísceras. A pessoa precisa entender que, assim como o corpo, através do nervo vago, avisou para o cérebro que nós estávamos com algum problema e mandou liberar hormônios para acelerar, nós precisamos fazer o corpo liberar neurotransmissores para acalmar esse corpo, certo? Então, através da respiração, que toca esse nervo vago e vai avisando que nós já estamos num local seguro, e daí esse nervo vago avisa o cérebro e o cérebro começa a dar os comandos para liberar os neurotransmissores, como serotonina, como gama, como ocitocina, como dopamina, para poder ter a sensação boa. Então você nota que tudo começou por aquele genograma, onde eu consegui perceber ali as dinâmicas, as informações de dores da minha paciente, da minha cliente, e comecei ali entender como que eu poderia ajudá-la. Então eu já coloquei aqui para vocês duas informações mostrando, né, no desenho, que existe uma longevidade ali, então pode se ressignificar aquela história, e também fazendo uma psicoeducação de como que funciona ali a ansiedade, como que é a ansiedade para o nosso corpo e qual é a técnica que podemos colocar ali para ela na hora que ela já vai se acalmando. O terapeuta que tem o conhecimento da neurociência, ele tem muito mais ferramentas para, por exemplo, isso que eu fiz, fazer a psicoeducação, para ela entender, porque ela vem com ansiedade, e eu vou falar para ela, olha, se acalme, respire, se acalme, vamos tomar um remédio. Gente, isso não vai funcionar. Agora, se você começa a explicar para ela, desenha para ela como que o corpo faz isso, o que aciona, igual eu mostrei, o eixo HPA, e qual é a técnica de respiração, por exemplo. Não é qualquer respiração, é uma respiração que é uma técnica da neurociência para fazer regular o emocional e a pessoa ir se acalmando. Os resultados são muito maiores.